Milton, final de ano. Bom, você já teve aí o começo lá, teve fiscalização, teve gente trabalhando com permissão, sem permissão. Eu queria até pegar esse gancho para depois você discutir qual é o trabalho que o SINDEC está fazendo junto ao Ministério para evitar desmandos, não é? Desrespeito à classe agora na época natalina, quando mais cresce o volume de negócios do nosso comércio. Essa questão da multa, ela é muito pesada, porque o cara é multado, é autuado, e no próximo feriado está lá todo mundo praticando a mesma arbitrariedade. Olha, Ivo, nós já tivemos tempos piores aqui em Caruaru. Nesse aspecto, eu preciso registrar que foi um trabalho muito árduo entre o SINDEC e o Ministério do Trabalho, principalmente depois da vinda do Dr. Francisco aqui, né? O que acontece é o seguinte, é que muitas empresas, bem menos do que alguns anos atrás, elas não querem aceitar que existe uma convenção coletiva de trabalho, que é uma norma que foi amplamente debatida pelo sindicato dos comerciários, empregados, e pelo sindicato dos lojistas, patrões, vamos assim dizer. A partir do momento que houve esse debate e as duas partes assinaram essa convenção, ela torna-se lei. Ou seja, a convenção pode-se dizer ainda, pode se chamar ainda de contrato coletivo de trabalho. Quando você assina em contrato e assina a carteira, nós firmamos um contrato individual. A convenção coletiva é um contrato de trabalho coletivo. Ela tem normas ali que garantem os trabalhadores e os empregadores. Então, os empregadores conseguiram a garantia de funcionar em alguns feriados durante o ano. Em troca, garantiram um salário, digamos, de 715 aos trabalhadores. Garantiram uma hora extra com adicional de 70%, diferente do que manda a Constituição, que é 50%. É um processo de negociação, né? Um quer uma coisa, o outro quer outra, e ao final a balança deve ficar mais ou menos. O que acontece? Algumas empresas resolveram, ao arrepio dessa convenção coletiva, abrir seus estabelecimentos, umas sem enviar um comunicado para o nosso sindicato, para o sindicato patronal e para o Ministério do Trabalho, sofreram a autuação. Além da autuação do Ministério do Trabalho, tem uma multa de R$ 71 por empregado em favor do trabalhador e em favor do sindicato, isso começa a pesar. Se ela não for reincidente, o valor da multa é em torno de 2.700 e alguma coisa, se não me falha a memória. Se ela for reincidente, passa para 4.000. Mas você pode levar essas empresas que venham sistematicamente desrespeitando a legislação, você pode levar elas às barras do Ministério Público do Trabalho e este, por sua vez, abrir ou promover uma ação civil pública, aí a coisa já vai para R$100.000, para R$200.000, R$50.000, né? Ou mesmo o sindicato entrar com uma ação direta na Justiça do Trabalho, que vai acontecer com as empresas estabelecidas lá no empreendimento Fábrica da Moda. Porque tem empresa que é multada porque não comunicou aos sindicatos e ao Ministério do Trabalho que abriria naquele dia que a convenção garantia. A Fábrica da Moda, no dia do comerciário, ela abriu ao total arrepio da convenção coletiva. Não se trata que ela não comunicou, ela não foi autuada porque não comunicou ao sindicato. Ela vai ser autuada porque abriu num dia que não tinha amparo, guarida na convenção coletiva. Então, além de pagar as multas ao Ministério do Trabalho em favor dos empregados e do sindicato, nós estamos já preparando uma ação coletiva requerendo um dano moral, porque os trabalhadores foram obrigados a comparecer ao trabalho em um dia que o contrato de trabalho deles não estabelecia. Nem o contrato individual, nem o contrato coletivo de trabalho, que é a convenção. E o que é que está acertado agora para esse período de Natal? Final de ano, a mesma norma que pune, vamos assim dizer, é a mesma norma, a convenção coletiva, que assegura que as empresas possam funcionar agora no sábado à tarde e todos os domingos de dezembro. Apesar de não terem funcionado, domingo mesmo eu passei aí no centro, tinha por volta de 3 a 4 lojas funcionando, inclusive sapatarias, sem ninguém, sem movimento, lamentavelmente. Esperamos que daqui para frente o movimento melhore, mas até o presente, o que a gente tem visto para o domingo,
horrível. Então, elas têm a garantia, Ivo, de desde que respeitem as 44 horas de trabalho de segunda a sábado, essas empresas podem, inclusive, abrir no sábado da tarde. Agora, para abrir no sábado da tarde, Ivo, ela precisa respeitar o seguinte: se sexta-feira o empregado já trabalhou 40 horas, no sábado ele não vai poder trabalhar mais 6 ou 8 horas. Ele só vai poder trabalhar 4 horas, que é para fechar a jornada constitucional e convencional de 44 horas. Para trabalhar no domingo, o empregado que trabalhar no sábado à tarde não pode ser convocado para o domingo. Para trabalhar também no domingo, a empresa deve comunicar na segunda-feira anterior aos sindicatos dos patrões e ao sindicato dos comerciários e também ao Ministério do Trabalho, enviando uma relação com todos os empregados e o dia que eles vão folgar, de segunda a sexta-feira anterior ao domingo que ele vai trabalhar. Danada aí a falta de fiscalização para acompanhar tudo isso. Isso vai, a gente recebe na segunda-feira a comunicação das empresas, na terça-feira, logo cedinho, a gente já envia a relação das empresas que apresentaram tal documentação, envia lá para o Ministério do Trabalho, para subsidiar o Ministério do Trabalho na sua fiscalização, que eles têm ido no sábado à tarde e no domingo eles têm ido. Só para completar a questão da jornada de trabalho, além desse empregado ter uma folga pelo domingo trabalhado na semana anterior, ele deve receber o mínimo de R$25 por até 8 horas trabalhadas. Se passar disso, tem que ser os R$25 mais horas extras, tem que ter o vale transporte também. Se a empresa, ao invés de conceder 2 horas de almoço, de intervalo, para almoço e descanso, só conceder 1 hora, tem que pagar o almoço do empregado.